mulher. Inclusive, existe uma discussão teológica em torno desse texto, onde algumas pessoas questionam se realmente essa mulher de Provérbios 31 existe. Mas não é que existe acerca de que quem escreveu para a mulher, não. É se essa mulher descrita no texto, é possível que exista uma mulher como esta. A pergunta é mais ou menos essa. Será que é possível que exista no mundo, planeta Terra, uma mulher como a mulher de Provérbios 31? Essa é uma pergunta machista, incrédula e muito feia. Mas muitas pessoas questionam isto. Será que essa mulher de Provérbios 31 realmente... Será que é possível uma mulher ser como essa mulher de Provérbios 31? E aí a gente vai falar um pouquinho, começando pelo fato de que esse texto de Provérbios, ele traz muitos valores para as mulheres e por que não dizer para os homens? E falando de valores, nós atribuímos a parte baixa da planta, que é aquela parte que ninguém vê, que é a parte que geralmente a gente não se preocupa com ela, exceto quando ela começa a danificar a rua, né? Essas árvores aí que tem as raízes que se externam e acabam quebrando os calçamentos, ou aquelas raízes aquelas árvores que as raízes se alongam tanto que começam a entrar pelos esgotos, a entupir. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas entupir esgotos, entupir redes das casas das pessoas. As raízes elas vão se alongando e vão entrando e vão mexendo com tudo debaixo da terra. A gente lembra que a árvore ela tem uma raiz. Mas a raiz não é algo visível. Não é algo que a gente vê normalmente por aí. Quando a gente chega para admirar uma planta, quem é que para olhar a raiz? O que é que a gente olha em uma planta? As flores, os frutos, a gente fica debaixo da sombra, mas muito pouco a gente valoriza a raiz. A raiz ninguém vê. A raiz está lá, mas ninguém se preocupa com ela. Só que a raiz, ela é simplesmente nada mais, nada menos a parte principal de uma planta. Quando a gente está na escola básica, a gente aprende que a planta ela é dividida em partes. Isso aí a gente aprende lá na 4ª série, na 3ª série, né? A planta é dividida em partes. Quais são as partes da planta, gente? Raiz, caule, folha, flor e frutos. É básico isso aí. Ainda a gente acrescentei aqui, de acordo com o desenhozinho, as sementes aí que fazem parte dos frutos. Então, a planta ela é dividida nessas partes aí. E a gente começa a falar da planta a partir dos frutos? Não. A gente começa a falar da planta a partir das folhas? Não. A primeira parte, lá na escola, na educação básica, na aula de ciências, que a gente aprende sobre a planta, é a raiz. A raiz que a gente vai entender e descobrir e falar sobre a raiz devido à sua importância. Devido à sua importância. Por quê? Porque a raiz, ela é quem fixa a planta ao chão. Sem raiz, existe planta que não cresce, a raiz existe. Existe aquelas plantinhas, aqueles matinhos que crescem, tem uma raizinha bem fininha, mas tem raiz. Só que a raiz dela é fina. E aí, lembra da parábola do semeador? Jesus Cristo contou uma parábola um dia. Ele chegou para os discípulos e disse: olha, diz que saiu um semeador a semear a sua semente. E essa semente que o semeador saiu a semear, ele foi jogando e foi passando pelos campos, pelas ruas, pela estrada, e aí as sementes caíram na beira da estrada. Outro tanto caiu sobre as rochas. Outro tanto, qual foi outro lugar? No caminho, nas pedras, o que mais? Nos espinhos, foi os espinhos que eu esqueci. Entre os espinhos, e um tanto caiu em terra boa. E aí Jesus Cristo falou, contou a historinha e foi embora. E os discípulos ficaram sem entender. Mas como é que é isso? O que é que o Senhor quis dizer sobre isso? E aí ele foi explicar sobre aquela questão ali das sementes. E a primeira, justamente,
A que cai na beira da estrada, não tem solo, ela não vai entrar, ela não vai germinar, vai vir as aves do céu, vai comê-la, ela não vai deixar de existir. Já a outra vai cair aonde? Nas rochas. Ela vai até descer, ela vai até achar uma terrinha, ela vai até crescer. Só que como ela não tem raiz profunda, fixa, forte, quando o sol der, vai acontecer o que com a planta? Ela vai secar e morrer. E aí Jesus termina a parábola, fala sobre as que caíram lá no meio entre os espinhos e foi sufocada, e a que caiu em boa terra e cresceu e deu frutos a 100, a 10, a 100 por 1. E aí ele vai explicar justamente que é uma parábola muito didática, muito fácil de você compreender. E essa parte aqui fala justamente isso. A planta, ela precisa da raiz para se manter fixa, para que ela não caia e para que ela receba alimento. Sem raiz, irmãos, não tem como sobreviver. Porque se você não tiver raiz, você não vai absorver a água, você não vai absorver o alimento, os nutrientes. Sabe aquele dia que você chega e vai embora e fica tudo do mesmo jeito? É o dia que a raiz não funcionou. Foi o dia que a raiz não fez o seu papel. Muitas pessoas, irmãos, têm vindo à igreja, têm ouvido a palavra, têm sido ministrada, está aqui, mas está voltando para a sua vida, está voltando para os seus afazeres sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação, porque elas não têm raízes, elas não têm como absorver o alimento e a água. Se elas não absorvem a palavra, se elas não absorvem o que é dito, se elas não absorvem o ensinamento, como é que elas vão mudar de vida? Se nós apenas ouvirmos, irmãos, mas o que nós ouvimos não entrar nas nossas vidas, não passar por nossos membros, não circular em nós como a seiva circula na árvore e não trouxer mudança, não nos sustentar, não nos manter firmes, nós vamos morrer como plantinha que não recebeu nem água e nem adubo. E nem adubo. É por isso que nós precisamos criar raiz. É por isso que nós precisamos ter raízes firmadas, firmes, fortes. Primeiro, para que a gente possa suportar as intempéries da vida. Eu já falei aqui uma vez sobre isso no culto da melhor idade. Sobre a palmeira, que é lançada de um lado a outro, mas ela não se quebra. Por que ela não se quebra? Vocês já viram aquelas reportagens de dias de tempestade, tsunami, terremoto, maremoto, as casas todas caídas, tudo destruído e a palmeirinha lá de pé? Ela balançou, ela foi até o chão e voltou. Por quê? Raiz. Raiz. As raízes das palmeiras, irmãos, elas são imensas. Elas são fortes, elas são tão protuberantes que elas saem da terra. Elas começam a se esparramar por sobre o solo, para que ela sustente aquela árvore tão grande, tão enorme. Se as raízes não forem fortes, a palmeira não vai se sustentar em pé. Inclusive, irmãs e irmãos, nós falamos aqui sobre dar frutos, sobre a igreja revitalizada para frutificar. Mas se a árvore não tiver raiz, nem os frutos ela consegue segurar. Se a planta não tiver boa raiz, a raiz firmada, até os frutos que ela der não vão se sustentar, porque ela não vai aguentar. Gente, vocês já viram um pé de jaca? Já viram um pé de jaca carregado? Que coisa magnífica! Como é que aquela árvore aguenta aqueles frutos tão pesados, irmãos? Irmãos, desculpa, meninos. Por que aquela árvore aguenta aqueles frutos tão pesados? Uma jaca é pesada.
Mas ela está lá, ó, em pé, sustentada, porque aquela árvore é uma árvore que tem raízes fortes. Cadê que a melancia dá em árvore? Como são as raízes de um pé de melancia, meninos? O pé de melancia é uma árvore o quê? Rasteira. Rasteira. Não aguentaria ficar de pé. Eu já pensei em pé de melancia. Ai, que coisa. Mas assim, pensem, a árvore, ela precisa, até para dar frutos, ela precisa estar com suas raízes firmes, com suas raízes fortificadas. E aí é que nós vamos ao texto de Provérbios. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Provérbios 31, 25. E marcasse aí na sua Bíblia o texto de Provérbios 31, 25. Marcasse, grifasse, porque é o texto que nós escolhemos como texto-chave do nosso seminário. Eu estou projetando uma versão, mas na apostila de vocês está uma outra versão. Eu vou ler primeiro a que está sendo projetada, depois eu irei ler a minha versão aqui, que é da King James. Amém? Acharam aí? Marcaram? O texto de Provérbios 31, 25 diz que a mulher, de Provérbios 31, ela reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. A minha versão diz assim, que essa mulher, ela está vestida de força e dignidade e ela sorri sem medo do futuro. É interessante que o sábio, ele usa justamente a figura do vestir-se, do se cobrir, do colocar sobre si uma vestimenta. E essa vestimenta, ela vai qualificar a mulher revitalizada. Essa vestimenta, ela vai dar qualidade à mulher. E essa qualidade que essa vestimenta vai dar à mulher, ela vai fazer com que essa mulher se torne uma mulher confiante, que até mesmo do futuro dá risada. Uma coisa que não é muito simples, irmãs. E aí depois vocês vão dar uma lidinha na apostila. Na apostila eu disse assim, olha, que é tão importante isso, porque nós crescemos com algumas frases em nossas mentes. A gente cresce ouvindo o seguinte, ó, o que você vai ser quando crescer? Cadê Lete? Já te perguntaram isso, Lete? Já? O que você vai ser quando crescer? João Vitor, que acho que depois de Letícia é o mais novinho que está aqui. Tu já ouviu isso, João? Muitas vezes, né? Vai ser o que quando crescer? João já está grande já. Ou se não, muitas pessoas fazem assim, olha, você tem que aprender isso agora, porque você vai precisar no futuro. Ou simplesmente, algumas pessoas dizem assim, olha, você precisa, isso a gente ouve muito de pai, de mãe, a gente quando vira mãe, quando vira pai também fala, você precisa pensar no futuro. Você precisa pensar no futuro. E aí a gente diz assim, meu Deus, como é que eu vou pensar no futuro se o futuro não me pertence? E aí, desculpa que eu coloquei na apostila de vocês aí uma setinha com future, future, porque eu não achei a palavra futuro em português aí no giftzinho, mas futuro, irmãos, quem é que pode prevê-lo? Quem é que pode simplesmente dizer aqui, categoricamente, o que vai acontecer com você daqui a 10 minutos? Como é que a gente pode, de que forma? Quem é aqui que sabe qual é o caminho que o filho, Isaac, que está ali no braço de Lidiane, por mais que ela ame aquela criança, aquele filho, que ela amamenta em seu seio, que ela deseje melhor para a vida dele, que ela pense e projete as melhores coisas para a vida de Isaac, quem é que vai garantir o futuro de Isaac?
mesmo ela sendo mãe. Eu tenho sonhos assim mirabolantes para o meu filho. Oh, meu Deus do céu. Já estou me preparando para as frustrações da vida. Porque eu não sei do futuro. Julie. Porque às vezes os filhos não fazem nada daquilo que a gente sonha para eles. Mãe ali é frustrada com a minha pessoa, porque ela queria que eu fosse bancária. Eu fui ser professora. Olha que contraste de vida. O meu padrinho, né, que ajudou na minha criação, o sonho dele era que eu fizesse concurso para banco, porque antigamente, se você passasse num concurso de banco, você estava garantido na vida. Oxe, as pessoas trabalhar no banco, passar num concurso, trabalhar no banco, meu pai eterno é o sonho de qualquer mãe, de qualquer pai. E é que Silvana escolheu ser professora. E ainda depois ainda vou inventar de ser missionária. Ó, cadê a frustração maior do que isso? Não, e mãinha, hoje ela tem um sonho que é ver Rafael ser, ela quer que Rafael seja médico. Quem não quer que os filhos sejam médicos? Né? Hoje o sonho dos pais é que os filhos sejam médicos. Rafael não quer nem ouvir falar nisso. Eu não vou ser médico não, vovó. Não vou ser médico não, vovó. Irmãos e irmãs, quem pode prever os desastres, as tragédias, as coisas que acontecem em nossas vidas assim, da noite para o dia? A pessoa está bem aqui, daqui a pouco a pessoa morre. Ou está bem aqui, vai embora, some, deixa, larga, acaba com tudo, destrói tudo, tudo vira um caos, num piscar de olhos. Um piscar de olhos, a gente, por mais que a gente saiba que a vida é assim, a gente não pensa nisso. A gente não prevê isso. A gente não fica sentado imaginando que essas coisas elas vão acontecer. E é aí que entra justamente, irmãos, esse texto de Provérbios. Porque como servas do Senhor, como servos do Senhor, mesmo que nós não tenhamos o futuro em nossas mãos, nós servimos um Deus que conhece o nosso futuro. Nós servimos um Senhor que tem todas as coisas já decretadas, discernidas, preparadas e pensadas para nós. A palavra do Senhor diz que aquilo que não subiu ao nosso coração, aquilo que nós não imaginamos, aquilo que nós não projetamos, é que Deus tem para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. É por isso que a mulher de Provérbios 31, que a mulher que é revitalizada, que a mulher que tem suas raízes firmadas, ela olha para o futuro e ri dele. Vou fazer o quê? Quem sabe da minha vida é Deus, então bora viver. Bora viver. Irmãos, este é o segredo para uma vida sem ansiedade. Mulheres de Deus e homens de Deus, nós estamos vivendo uma geração de pessoas ansiosas, doentes. Eu falo isso porque eu trabalho com crianças. Hoje, se não 50%, mas a 40% dos nossos alunos são crianças que precisam de tratamento psicológico por conta da ansiedade. Semana passada eu estava na sala de aula, chegou uma aluna minha. Ô, Pró, eu posso ir lá para fora? Porque eu estou com a respiração assim e eu estou com crise de ansiedade. Eu ensino Fundamental 1, de 1º ao 5º ano, crianças de 6 a 11 anos. Para vocês terem ideia, a faixa etária que passa por isso. E eu disse, vai, pode ir. Aí eu pedi para uma coleguinha acompanhar, sentou lá fora. A Pró Vilma, que está ali, que é coordenadora do colégio, não me deixa mentir, porque eu acho que ela vive isso constantemente, todo dia. Ela sentou lá fora, quando terminou minha aula, eu fui conversar com ela. Eu disse, o que aconteceu? Ela disse, Pró, estou acontecendo isso direto, estou tendo muita crise de ansiedade. Ela falou assim, quando eu começo a pensar demais,
Quando eu começo a pensar demais, aí eu começo a ficar ansiosa, e aí eu começo a me dar aquela agonia, aquela angústia. E eu falei, você já conversou com sua mãe, já conversou com sua família, já pediu ajuda especializada? Já fiz tratamento com psicólogo. Eu disse, mas está precisando de novo. Nem orientei, e depois eu ainda fui falar um pouquinho sobre Cristo, que Cristo estava com ele. Falei que Jesus Cristo passou por momentos de ansiedade, a ponto de suar gotas de sangue. Ali no Getsemane, irmãos, olha, isso é tão... Isso aí nos mostra o quão nosso Senhor entende as nossas angústias, porque Ele passou por isso. Eu falei para ela, olha, Jesus Cristo, Ele lhe entende. Se você chegar para Jesus Cristo e falar o que você tem sentido, e conversar com Ele como se você estivesse conversando com um psicólogo, com sua mãe, com sua família, conta para Ele quais são as suas dores, suas dificuldades, por que você está tendo, por que sua mente tem tantas coisas que você fica nessa situação? Porque Jesus Cristo compreende. Houve um momento da vida de Jesus que Ele olhou, Ele estava acompanhado dos seus discípulos, de homens, de pessoas que Ele confiava, de pessoas que andou com Ele durante 3 anos, de pessoas que dormiam com Ele onde Ele dormia, que comia com Ele o que Ele comia, que presenciava e vivenciava todas as coisas que Ele fazia. Pessoas que ouviram da boca de Jesus Cristo ministrações que todos nós aqui desejaríamos muito ter visto pessoalmente. E aí, num momento crucial da vida de Jesus, quando Ele chega no Getsemane, Ele convida os seus discípulos para estarem orando com Ele. E o que acontece? O que acontece com os discípulos? Eles dormem, eles não aguentam, pesam, sono pesado. E Jesus está lá orando, orando, orando. Irmãos, esse texto é muito, 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 muito forte. Jesus está orando, Ele levanta. Engraçado, Ele está orando. Olha, irmãos, quantos de nós não fazemos isso? Ele estava orando ao Pai. Jesus Cristo estava falando com o Pai, mas Ele levanta para procurar ajuda de quem? Dos amigos. Ele chega para os amigos e diz, acorda, acorda, será que vocês não podem velar comigo apenas 1 minuto? Será que vocês não podem estar do meu lado apenas 1 momento sequer? Eu estou sozinho, esse momento agora é difícil, eu estou sozinho. Vocês não podem ficar comigo agora nesse momento? E o que aconteceu depois que Jesus fez esse apelo? Os discípulos levantaram animados e foram lá e ajoelharam com Jesus e foram orar. Foi isso? Voltaram a dormir. E aí Jesus volta a orar. E em sua oração de angústia, de dor, de tristeza extrema, de ansiedade, porque coisas aconteceriam que ele sabia o que ele ia passar, ele chega a suar gotas de sangue, só, sem amigos, naquele Getsemane. Mas é naquela oração de angústia, naquele momento de solidão de Jesus Cristo, é que o Pai fortalece ele para que ele possa enfrentar a cruz. Naquele momento em que ele soa gotas de sangue, é no seu momento, minha irmã e meu irmão, que você está lá achando que está sozinho, que aquela pessoa que você pediu ajuda te virou as costas, que aquela pessoa que você pediu ajuda não pôde te ajudar porque ela não tinha condição, que aquela pessoa que deveria estar contigo do teu lado não tem como estar, e você se sente só, se sente abandonado, se sente traído, se sente rejeitado. Olhe para o céu, veja que Deus está contigo. Veja que o Senhor, Ele não te abandona. Veja que o Senhor, Ele está com você, te fortalecendo para que você enfrente a via crucis. É engraçado que Jesus Cristo chora, pede para o Pai que passe aquele cálice, mas Ele vai enfrentar aquela situação. Seria uma situação extrema, porque lá na cruz, com todos os nossos pecados sobre as nossas vidas, o Pai vai deixar Jesus. Se Cristo
não entende a sua missão, se Cristo não compreende a sua missão, se Cristo não tem raízes, ele desce da cruz. Desce daí, Jesus, se tu és o Cristo. Se ele realmente não entende por que ele está naquela cruz, ele desce dali, porque até naquele momento o Pai não pode lhe atender. É o momento que Deus diz: não posso olhar para o meu filho, porque ele está com todo o pecado da humanidade sobre ele. Aí sabe o que a gente faz? A gente recebe a bronca do pastor, não gosta, vai embora. A irmã passou pela gente na rua, não falou, aí a gente não vem mais na igreja. Aconteceu uma situação de fuxico, de fofoca, de disse-me-disse. A gente não senta para consertar, a gente dá as costas, fica magoado e vai embora. A gente não recebe a bênção que a gente pediu, a gente vai embora. A gente não consegue o milagre que a gente está atrás, a gente vai embora. A gente não ouve um louvor que satisfaça a nossa alma. Não vou mais naquela igreja não, aquela igreja tem um louvor é horrível. Mentira que o louvor daqui é maravilhoso. Aí você vem na igreja, o pastor não falou como você queria ouvir, a irmã não falou como você queria ouvir, você não vai mais aqui, você vai buscar uma outra igreja para ouvir o que você quer. Você vai buscar outros profetas para ouvir o que você quer, porque você não quer ouvir o que Deus tem para falar. Não tem raízes, irmãos, e nós precisamos ter raízes para que a gente possa enfrentar a cruz como Cristo enfrentou. E para que a gente olhe para o futuro e se ria dele, porque ao Senhor pertence. Amém? Gente, eu fiquei 2 anos nesse ponto. Misericórdia. Mas vamos lá. Então, esse texto de Provérbios diz que a força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações, ela se ri deles, ela está revestida de algo que não vai fazer com que ela tema o amanhã. Lá em Colossenses, eu e mais Patrícia, a gente ficou a tarde toda tentando descobrir se sobre edificados era junto ou separado. E aí, diz lá no texto de Colossenses 2 que: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele arraigados. O que é arraigados? É criado raízes. Se estamos no Senhor, meus irmãos, se andamos no Senhor, precisamos criar raízes nele. A sua raiz não pode estar na irmã Silvana, que a irmã Silvana é pobre, miserável. A sua raiz não pode estar firmada no pastor Isilei. A sua raiz não pode estar firmada na irmã Lenilda, na irmã Iracilde, que é a líder da União Feminina. A sua raiz jovem não pode estar firmada lá no seu líder da juventude. Porque nesse mundo, irmãos, tudo é passageiro. Somos falhos e a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Em quem deve estar as nossas raízes? Nele. Se vocês levarem só isso desse seminário hoje, já é o suficiente para a gente poder fechar isso aqui com chave de ouro, irmãs. Porque pode abalar céus e terras. Pode se levantar nações, pode se levantar profetas, pode se levantar novos ensinadores, novos mestres, pode vir a onda que vier, mas se você estiver enraizado nele, você não vai ser levado, você não vai ser derrubado. Irmãos, irmãs, é dizer que a vida cristã é uma vida livre de dificuldades, é uma vida que você anda nas nuvens, no paraíso aqui na terra, é mentira. Essa vida aqui, irmãos, Jesus Cristo diz: no mundo vocês terão aflições.
A gente tem aflições cotidianas, irmãos. A gente tem aflição com falta de dinheiro, acho que é o pior de tudo. A gente tem aflição com questão de saúde. A gente tem aflições nos nossos relacionamentos conjugais. A gente tem aflições com os nossos filhos. A gente tem aflição com o vizinho que tem cachorro que não deixa a gente dormir. A gente tem aflição... Oh, gente! Ui! Você sabe da sua aflição. Você sabe da sua luta diária, da sua labuta. Você sabe que a sua vida é uma vida cheia de problemas, de dificuldades. Você tem guerreado toda a sua vida. Você tem militado toda a sua vida. Quando você pensa que vai acabar uma probleminha ali, uma luta, que está tudo bom, maravilha, aí aparece outra coisa para você resolver, outro problema, outra dificuldade. Mas se nós andamos nele, nós estamos arraigados nele, nós estamos sobreedificados nele, nós não vamos perecer, porque é ele que nos sustenta. É ele que nos guarda, é ele que nos faz ficar de pé. Ele é a rocha. Ele é nosso rochedo, irmãos. A gente pode confiar no Senhor. Interessante, eu quero chegar lá, Quero chegar lá, vou mostrar uma coisa para vocês. Salmo 92, 12 diz o seguinte, que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor crescerão, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, serão vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Oh, que esperança, meus irmãos! E aí o texto aí, eu não vou falar da palmeira que eu já falei aqui, vou mostrar para vocês essa arvorezinha aqui. Essa árvore é um cedro do Líbano. Essa árvore, quando ela nasce, ela cresce pouquinho. Deixa eu ver, eu até coloquei aí depois vocês dão uma olhadinha no texto. Ela cresce bem pouquinho. Deixa eu ver, alguém já achou aí? Está na 5 centímetros, né? Para cima aí. 5 centímetros ela cresce. E aí, quando ela cresce só esse tamanhozinho, a pessoa ansiosa vai dizer, mãe ali, ó. Vou arrancar essa árvore aqui, porque esse negócio não vai crescer, não. Gente, manhã não aguenta ver uma árvore no lugar. Ela tá doida para arrancar um pé de árvore lá no jardim. Eu aguentando, manhã, não deixa essa árvore aí, manhã, pelo amor de Deus, não arranca não. Deixa a bichinha aí. Ó, gente, eu tô falando, ai. E aí ela cresce nos 3 primeiros anos de vida. É igual suculentinha, aquelas raras, aquelas bichinhas raras que demoram para crescer. 3 anos ela cresce apenas 5 centímetros. Só que quem é desprovido de conhecimentos botânicos não sabe que para baixo, para a raiz, ela já possui mais de 1 metro. 1,5 metros. É fantástico, irmãos. Ninguém está vendo. Minhas irmãs e meus irmãos, para de se preocupar com o aparente, com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai ver, com o que o outro vai imaginar. Cria raízes no teu Deus. Cria coisa que no outro não precisa enxergar, porque vão enxergar os seus frutos. Não precisa você ficar se preocupando com o teu aparente, porque Deus cuida do teu aparente. Preocupa-se com tua raiz, para que ela seja forte, para que ela seja saudável, para que você consiga crescer no tempo certo. E aí o interessante sobre o cedro é que ele, depois de se enraizar, ele vai crescer 20 centímetros por ano, chegando e podendo chegar a ter 40 metros de altura. Mas só vai ser possível, irmãos, porque as raízes do cedro, elas vão crescer muito. E elas vão se aprofundar. A tendência de qualquer árvore, de qualquer raiz,
é que quando ela encontre alguma rocha, alguma pedra, ela pare de se desenvolver. Ela não consegue mais sair daqui. Algumas raízes são tão fortes, inclusive a raiz do cedro, que são capazes de quebrar as rochas e atravessar as rochas. Mas algumas pessoas dizem que isso é mito, outras dizem que é verdade. Algumas pessoas dizem que o cedro, as raízes do cedro, quando elas encontram uma rocha no subsolo, elas não param de crescer. Ela simplesmente se envolve na rocha. As raízes dela vai se desenvolvendo em volta da rocha e ela vai se apegando à rocha. E quanto mais ela se abraça à rocha, mais ela desenvolve uma intimidade com aquela rocha, porque aquela rocha vai fazer com que ela se torne mais forte ainda. Eu não consigo ver uma analogia mais perfeita do que essa para a nossa vida com Cristo. Jesus Cristo é a rocha que nós devemos estar apegados. Jesus Cristo é a rocha na qual nós devemos estar arraigados. Se tem pedra, irmão, se tem coisa dificultando, abraça, passa por cima, passa por baixo, fura, mas que as suas raízes cresçam no Senhor. Para que você possa vencer os dias maus, para que você possa permanecer em pé, para que a sua casa não rua. Vamos voltar para o verbo novamente. Deixa eu escolher outro verbo. Para que a sua casa não se destrua, não rache. Acho que racha fica melhor. Português. Para que a sua casa não rache, meus irmãos e minhas irmãs. Isso é necessário. Se apega na rocha. Abraça Cristo. Não larga Jesus Cristo não, minha irmã, meu irmão. Está difícil. O inimigo está se levantando. As bobagens que a gente faz também está dificultando a nossa vida, e que muitas coisas que acontecem na nossa vida é o que a gente faz. Às vezes a gente quer atribuir a Satanás algumas coisas na nossa vida, e é coisa que a gente faz. E aí Satanás usa daquilo ali para entrar e bagunçar com o coreto da vida da gente. É preciso ter sabedoria. É por isso que a mulher de Provérbios aí, essa mulher que tem raízes fortes, ela se veste disso. Eu achei bonitinho esse conjunto aí, combinou com o tema da gente. Aqui, tá vendo? Vestidinho, blusinha. E aí a gente vai mudar aqui um pouquinho aqui a analogia, sair da planta e ir para a veste, né? Essa figura de uma vestimenta de duas peças: força e dignidade. Onde estão os valores da mulher enraizada, da mulher revitalizada no Senhor? Estão na sua força e dignidade. Onde estão, irmão César, o valor do homem enraizado no Senhor? Está na sua força e dignidade. Isso aí serve tanto para homens quanto para mulheres, irmãos. O Senhor quer que nós nos vistamos, que nós assumamos, que nós tiremos as nossas vestes, que não fazem diferença, que nos expõem, que nos afastam, que não nos colocam na presença do Senhor, e vistamos aquilo que Ele tem para nós, que é estarmos revestidos de força e dignidade. Aí o texto diz, né, que nós vimos, força, por que força? Deixa eu botar aqui na força. Força, além, né, aquém da sua descrição científica, é aquilo que é capaz de mudar as coisas de lugar. Não é a Júlia? A Júlia está terminando o terceiro ano, está craque aí com a questão de força na química, vai fazer Enem, já sabe o negócio de força para lá, força para cá. Eu não sou muito boa nisso, não. Não estudei essas coisas, gente. Eu fiz magistério, eu não estudei química, essas coisas não fiz e não estudei. Mas a gente sabe que força é aquilo que a gente imprime sobre alguma coisa para tirar, para mover, para modificar de lugar. Por mais leve que seja, se você tira um lápis de um lugar e coloca em outro, você colocou força.
Se nós não estivermos vestidas de força, minhas irmãs e meus irmãos, nós não faremos mudanças na nossa vida. A gente precisa de força para levantar de manhã, quando o corpo pede para a gente ficar deitado. A gente precisa de força para enfrentar situações desagradáveis, quando a gente quer fugir delas. A gente precisa de força para poder fazer a vontade do Senhor nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. A gente precisa de força, de estar revestidos da força, para que a gente possa simplesmente ter raízes firmes. E aí eu botei uma perguntinha aí na apostila que diz: mas de onde vem essa força? Como se revestir de força? O que caracteriza uma mulher vestida de força? Ou um homem vestido de força? Mas vamos à dignidade. Dignidade é tudo o que se relaciona a honra, decência, grandeza moral e respeito. Aí é algo assim para a mulher. E é necessário, Silvana, falar sobre isso? É. Muito necessário falarmos sobre isso. Porque dignidade, irmãos, aí eu coloquei para vocês que é a seiva que percorre nosso interior para que o nosso exterior faça diferença. Dignidade é muito mais, essa aqui foi uma frase que eu vi, não é minha, mas eu vi alguém dizendo assim, que dignidade é muito mais do que reputação. Porque reputação é algo que alguém nos dá. Aquela pessoa ali tem uma boa reputação, aquela pessoa ali tem uma má reputação. Às vezes a pessoa nem conhece, já tem um conceito formado sobre a pessoa, porque ela ouviu, existe uma reputação, algo que foi imputado sobre aquela pessoa ali, às vezes até desmerecidamente. Então, reputação tem a ver com aquilo que falam de você, que falam da gente. Mas dignidade, irmãs e irmãos, é o que nós realmente somos. Porque eu posso ter uma reputação assim, esplêndida. Chega, brilha. Mas Jesus Cristo falou que como sepulcro caiado. Vocês já foram em cemitério de rico? Cemitério de rico é bonito, gente. O negócio é chique. Tem restaurante. Tem restaurante lá dentro. Tem assim lugar para descansar. Sabe? Os túmulos assim são aquelas coisas mais lindas. As lápides, como é o nome? Eu nem sei mais o nome desses negócios. Os mausoléus. Aquelas coisas fenomenais, aquele negócio dá para você fazer turismo, tirar foto, selfie lá dentro. Mas vai abrir um túmulo daquele lá para ver uma coisa? Vamos ter que abrir. Hein? Pensa, Endri, daqui de Jaguaquara. Vai abrir. Vai abrir um túmulo de uma pessoa que foi enterrada há 15 dias, há um mês. Pode ser o túmulo mais lindo, pode ser pintado de ouro. Mas dentro tem podridão, tem morte. Então, o que vale a pena, o que conta, é a nossa dignidade. Lá dentro. Mas vamos lá, né? Vamos caminhar, porque já tenho 15 minutos. Antes de qualquer outro look, vista-se e revista-se com dignidade. Amém? Pegue aí a segunda apostilazinha. A segunda apostilazinha é a que vai tratar literalmente aí, basicamente, da mulher de Provérbios 31, principalmente a que nós conhecemos como mulher virtuosa. A mulher virtuosa. A gente já falou, já bateu, todo mundo conhece o texto, o versículo de cor salteado, já pregamos e repregamos sobre isso aqui, mas se nós vamos falar de dignidade, de valores, não tem como escapar dessa mulher virtuosa. E aí o texto, né, de Provérbios 31, de 10, que diz que mulher virtuosa, quem achará?
o seu valor excede ao de rubis. Esse rubi aqui que eu trouxe para vocês verem, essa coisa olha, ó Vilma, como ia ficar bonito o dedo desse rubi. É aluxável. Não? É, Paty? Ai, gente, gente. Ai. Esse rubi aí, eu trouxe a história desse rubi para vocês aí, ó. Esse rubi aí, no ano de 2015, foi a pesquisa mais recente que eu achei. Talvez já tenha sido, já tenha outro acontecido semelhante a esse. Mas eu encontrei esse aqui para vocês, achei bem interessante. Na Suíça, o Day Sunrise Rubi de 25,59 quilates foi arrematado por nada mais, nada menos do que 30,3 milhões de dólares. Vocês sabem o que são 30,3? Faz as contas aí, quem é bom de conta. É só multiplicar 30 milhões de dólares por R$5. 30. Gente, é muito dinheiro. Esse anelzinho aí. E alguém, pobrezinho, arrematou-o. Ou seja, comprou, pagou esse valor, pagou essa quantidade de dinheiro por essa pedrinha vermelha incrustada em uma coisinha de prata. Bom presente, viu, doutor? Você levar lá para a doutora. Pensa aí. É muito dinheiro, é muito valor. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma pessoa que recebe um presente desse, independente do quanto ele custou, com certeza o valor emotivo que vai estar sobre esse presente vai ser muito maior do que o próprio valor da peça. Pelo menos se eu ganhasse, eu teria todo esse cuidadinho de amar muito essa peça. Mas tudo bem. Então, assim, como tudo neste mundo, quanto mais rara for uma determinada coisa, maior será o seu valor e menos pessoas a possuirão. Quem aqui pode comprar um anel desse? Não quer não, né? Tu nem quer, né? É raro, irmãos. É raro porque quase ninguém pode pagar esse preço. No caso aqui, apenas uma pessoa no mundo pode pagar esse valor aqui, que foi justamente o comprador do anel. É uma pessoa, é tão raro, é raro. Quanto mais caro, quanto mais valioso, menos pessoas vão ter. Quer ver uma coisa? Roupa, vestido. Por que às vezes as mulheres pagam por um vestido de marca? Os homens não entendem. Como é que tu dá esse dinheiro num vestido desse? Por que a gente faz isso? Porque só tem um. Você não vai ver amiguinha vestido com um igual ao seu. Você pagou caro porque você não vai ver mais ninguém com aquele modelinho ali, não. Você não vai chegar na festa e dar de cara com uma outra vestindo a mesma roupa que você. Mas vai comprar na C&A, na Renner. Vai lá. Vai comprar. A roupa é barata, em conta, você consegue pagar, mas muitas pessoas vão estar com a mesma roupa que você. Não é uma coisa rara. Não é uma coisa de valor. Não é só você que vai possuir aquilo ali. E aí, minhas irmãs, a mulher virtuosa, o valor dela excede o valor de um rubi, por mais caro que ele seja. É interessante que o sábio, ele usa o rubi. Por que não usou o diamante, que é a coisa mais, que é a joia, que é a pedra, né, preciosa mais valorosa que existe? É porque a beleza do rubi e o valor que é colocado sobre o rubi, às vezes é até mais do que o de um diamante. Eu não sei como é feita a extração do rubi. Eu sei que o diamante ele pode até ser criado artificialmente. Já existe, já conseguem fazer diamantes artificiais. Mas eu nunca ouvi falar de fazer rubis artificiais. Rubis com valor, né? Não é pedra que a gente compra em qualquer loja aí, não. Que imita o rubi, mas o rubi de verdade.
Então, é a essa joia rara que uma mulher revitalizada, com raízes bem desenvolvidas e firmes, ela é comparada. Diz aí, ó, não sou qualquer joia não, eu sou rubi. Não sou qualquer pedrinha não, gente. Eu tenho um valor imensurável. Sabe por que eu tenho um valor que ninguém pode pagar? Porque eu fui comprada por um alto preço. É algo que dinheiro nenhum pode pagar. O meu valor é um valor que excede a de muitas joias, das joias mais raras, das joias mais finas, porque o meu Salvador pagou um preço que eu não posso contar. Eu sou rara. Eu não vou deixar com que a mídia diga que eu não sou bela. Eu não vou deixar que a mídia diga que eu estou na ralé porque não estou seguindo um padrão imposto por ela. Eu não vou permitir que a mídia diga que o meu cabelo é ruim, é feio, é isso, é aquilo, porque eu tenho que ter o cabelo da Gisele Bündchen. Que eu tenho que ter o corpo da Gisele Bündchen. Que eu tenho que me vestir como aquela fulana lá da televisão, da novela se veste, porque está na moda. E eu tenho que ser daquele jeito, porque senão eu não vou ter valor. Se eu não tiver o carro do ano, se eu não tiver a casa do ano, se eu não tiver a roupa da moda, se eu não tiver as joias da alta, se eu não tiver o corpo como se pede, se eu não tiver o cabelo como é exigido, então eu vou ser infeliz porque eu não valho de nada. E aí vem a depressão, aí vem a tristeza, aí vem a angústia, aí vem o consumismo. E aí a sua vida vira um inferno, porque você não reconhece o valor que Cristo colocou sobre você. Não é o valor que o mundo coloca. Lembram-se, nós estamos enraizados em quem? Nele. É nele. Independente do que digam, de que o mundo pregue, do que o mundo milite para me dizer o que eu devo ser, eu digo e falo que eu vou ser aquilo que o meu Deus quer que eu seja. E aí, meninas e meninos, deixa eu só ver aqui a sequência para não me perder. Semana retrasada, aconteceu uma tragédia no Brasil, né? Que foi a queda do avião da Marília Mendonça. E foi uma comoção nacional, ela diga, mundial. E ela morreu, e com a morte da Marília Mendonça, que eu não conhecia, não sabia quem era, sincero e honestamente, desculpa falar isso, mas eu não sabia, passei a conhecer depois. Eu já posso até ter ouvido as músicas, mas não sabia que era dela, né? Mas aí eu fiquei conhecendo, sabendo quem ela é. E aí a gente foi parar para ouvir as músicas da Marília Mendonça, muito tocadas. Ela bateu o recorde, inclusive depois da morte ela recebeu o prêmio de melhor cantora do ano. Né? E aí eu fiz questão de listar para vocês aí nas suas apostilas 4 músicas escritas pela Marília. 4 músicas. A primeira dela, o título é Bebaça. Bebaça. Vou ler o poema para vocês. Diz que aguenta a bebida, tomou 2 seguidas, perna bambeou, ainda não lembrou, vou refrescar sua memória. Tentou agarrar o garçom, derrubou a caixa de som, para variar, se queimou a largada. Tentou até ligar para o ex, para sua sorte eu não deixei. Já estava tudo rodando, pediu outra rodada. Amiga, você estava bebaça. Subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, você estava bebaça. Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Está aqui no texto. Não eu que fui escrever, não. É de Marília Mendonça. Amiga, você estava bebaça. Subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, você estava bebaça. Tomou tequila, tomou cerveja, tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Lindo poema. Aí tem outro.
O título da outra música que eu escolhi assim, porque tinha muitas. Você pode ir lá baixar a playlist e olhar todas as letras e todas as músicas dela. Aí tem essa daqui, Ai Como Eu Tô Bandida. E tem muita gente que repete isso por aí à torta direita. A Júnior está rindo da minha cara. Eu li um artigo, doutor, que as músicas da Marília Mendonça foram aclamadas por uma ordem de advogados que ela ajudou, através das músicas dela, as mulheres tomarem consciência dos seus direitos. Voltando cá. Ai, como eu tô bandida. Tô a fim de curtição. Vejam bem, irmãos, que essas músicas se referem a mulheres. Foi uma mulher que escreveu, não foi um homem. Foi uma mulher que as escreveu. Ela diz, tô a fim de curtição. Hoje o bicho vai pegar. Já chamei minha quadrilha, mais tarde vai pipocar. Desliguei o telefone, não quero preocupação. Tô saindo livre e solta, sem ninguém no coração. Amar por mais um dia é falta de educação. Não nasci para compromisso, não quero perturbação. Eu sofri por amor, hoje cresci, evoluí. Agora tô vacinada, tô prontinha para beber, dançar, curtir, me divertir, sem me iludir. Eu vou vivendo a minha vida. Ai, como eu tô bandida. Tô a fim de curtição, hoje o bicho vai pegar. Já chamei minha quadrilha, mais tarde vai pipocar. Desliguei o telefone, não quero preocupação. Tô saindo livre e solta, sem ninguém no coração. Amar por mais um dia é falta de educação. Não nasci para compromisso, não quero perturbação. E tem crente cantando isso. Tem crente ouvindo isso. E se divertindo. Achando legal, porque está falando dos sentimentos dela. Festa das Patroas seria a música que estava sendo lançada na época do acidente. Né? Que ela ia cantar com a Maíra e Maraísa, não é isso? Ela canta com as meninas. Maiara e Maraísa. Eu não sei como é não. Elas duas lá. E aí diz assim, Festa das Patroas. Eu preciso ler, irmãs, para que vocês possam ter consciência. Diz assim, ela estava se arrumando. Aqui fala de uma mulher casada. Ela estava se arrumando. Ela já tinha um plano. Ela já sabe a hora certa de atacar. E ele não estava esperando, não estava acreditando que um dia ela ia se revoltar. E revoltou. Não quer mais cozinhar, ela só quer fazer amor. Desculpa aí os termos, irmãos. Você falou que ela não é para casar, mas dela não se livrou. Mesmo sem condição, você deu a missão e ela cumpriu numa boa. Sem perceber, ela virou o jogo e hoje é sua patroa. Você tem que aceitar que elas vieram para ficar e vão te arrastar. Seu copo ela vai virar. E elas não são bobas, estão na festa das patroas. Você tem que aceitar que elas vieram para ficar e vão te arrastar. Seu copo ela vai virar e elas não são bobas, estão na festa das patroas. Matriz ou filial? Para fechar aqui com chave de ouro. Matriz ou filial? Diz o texto. Ele acha, gente, como é que você ouve uma coisa dessa? Como é que você para encher o seu coração, a sua mente com um negócio desse? Como é que você se deixa ser doutrinado por isso? Porque música, irmãos, doutrina. Música ensina. Música gruda na cabeça, gruda no coração, que para você esquecer custa. Música era a parte responsável por quem? Quem é que tomava conta do coral? Lúcifer. Ele sabe onde ele age, ele sabe como ele trabalha. Não ouve música secular, irmã. Oi, irmã Silvana, mas tem umas músicas tão bonitas. Tem músicas que fazem a gente pensar, meditar. Tem música que louva a Deus, adora a Deus, que faz você pensar e meditar. Não ouve umas bagaceiras dessa não, gente. Pelo amor de Deus.
Ah, a menina morreu, irmã Silvana, eu fiquei com pena, eu também fiquei. Fiquei com pena, fiquei triste, fiquei comovida pela situação, mas não é por isso que eu vou começar a ouvir. Matriz ou filial? Já entendeu o que é aqui matriz ou filial, né? Ele acha, isso aqui ela está falando do marido. Ele acha que está enganando a gente, viu? Mas está sendo enganado. Ele acha que usa nós duas, mas está sendo usado. Já que ele quer prazer em dobro, nesse jogo vai pagar dobrado. Vamos combinar assim: marca com ele, dá a hora e o lugar para mim. Eu quero ver a cara dele como vai ficar, te esperando e me vendo chegar. Ele vai passar mal quando vê a matriz conhecer a filial. Quando ver que a matriz conhece a filial. Está se fazendo de cordeiro, mas é lobo mau. Se ele tenta fugir, a gente pega e quebra ele no pau. Vamos combinar assim: marca com ele, dá a hora e o lugar para mim. Eu quero ver a cara dele, como vai ficar, te esperando e me vendo chegar. Eu não vou fazer análise disso aqui não, viu, irmãs? O que essa mulher das músicas da Marília tem de força e dignidade? Bebaça, bandida, matriz filial. Qual é a dignidade que essa mulher tem? E como é que eu, como mulher, me submeto a cantar esse tipo de música? A concordar com isso? Ah, que bestagem! É assim a vida. Tem tanta gente que está vivendo isso. Menina, eu conheço uma amiga que fez justamente isso aí, marcou com a amante do marido e foi lá e pegou e quebrou ele no pau. Está cantando a nossa vida. Está achando isso certo? Bonito? É isso que a palavra de Deus ensina? Irmãs, nós somos mulheres que temos as nossas raízes firmadas em Cristo. Nós militamos a nossa causa com a palavra, com oração, com vida em Jesus e não com as nossas vontades e com as loucuras que a gente tem vontade de fazer às vezes. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Pedir licença aqui para os meninos que estão aqui, que eu não sabia que os meninos iam estar aqui, né? Mas isso aqui é uma propaganda. Já viram propaganda de cerveja? Quando faz a propaganda de cerveja, o que é que aparece primeiro? Uma mulher. Nua, praticamente, geralmente nua. Não sei como é que a Paola está vestida, né? Mas olha a frase que acompanha, porque a cerveja é uma cerveja de marca Devassa, mas a pergunta ela tem duplo sentido. E a pergunta diz: e você está esperando o quê para ter sua primeira vez com uma devassa? Como é que a mulher se permite ser chamada de devassa? Irmãos, o que é uma pessoa devassa? Vai procurar no dicionário. Isso aqui é um outdoor. Isso aí é um outdoor. É aqueles cartazão que se põe no meio da rua. E de cara você vê logo uma bonitona pelada em cima de uma moto. Qual é o produto que está sendo vendido? A moto. Olha a pergunta que está sendo feita, ou a frase, a proposta que está sendo dita: compre que eu dou para você. Dá o quê? Aí tem lá embaixo, pequenininho, meio embaralhado, o emplacamento grátis. Gente do céu! Essa propaganda ela foi altamente vinculada em muitas mídias, televisão, mídias de internet, outdoors, muitos lugares vinculou essa propaganda. Olha que coisa linda, um homem oferecendo uma joia. Desculpa, meninos, eu não sabia que vocês iam estar aqui hoje. E aí tem a outra foto. Mas ela não tá tão complicada assim, não. Olhem a outra foto e tirem as conclusões de vocês. Vocês estão vendo?
O que é que está sendo oferecido? Um anel. Em troca de quê? Essa aí é também outra propaganda muito vinculada. Prestem bem atenção no que está sendo proposto. Tem uma garrafa de Itaipava de 300 ml em uma mão, tem uma garrafa de Itaipava, uma latinha de 350 ml em outra mão, e embaixo dos seios da moça tem 600 ml. Silicone. Que você pode consumir. Onde está, irmãs e irmãos? Que tipo de publicidade é esta? Que necessidade é essa de degredir, aí eu vou para as palavras difíceis. É denegrir as mulheres que o Senhor ele considera como joias raras, valorosas. Irmãos, o Senhor ele desejou fazer a mulher. Ele olhou para Adão e disse: falta alguma coisa, vou fazer. Ele fez a mulher com suas próprias mãos. Ele quis fazer a mulher. Somos preciosas, minhas irmãs. Não perca o seu valor. Não se desvalorize porque o mundo acha normal, tranquilão isso. Bobagem. Que discurso mais idiota é esse, Silvana? Isso aí é coisa da modernidade, né? Não. Porque não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus quer para a sua vida. Não é isso que Deus quer para a sua igreja. Quem é mesmo o objeto de consumo? A cerveja? A joia? A moto? Não, irmãos, é a mulher. O objeto é a mulher. Todas as outras coisas, a moto, a bebida, a joia, nessa posição aí, tem muito mais valor do que a mulher. E me processe se vocês acharem o contrário. Tem advogado aqui, tem advogado ali. Descartável. Pode jogar fora. E tem outra situação também, irmãos. Essa daqui é a situação que acontece hoje. A desvalorização da mulher está tão grande que nem os homens com quem elas se casam as valorizam. Os dados de hoje. A pandemia da Covid levou ao aumento do número de divórcios. No segundo semestre do ano passado, os cartórios do Brasil registraram recorde do número de divórcio, com 43,8 mil processos. 43, quase 50 mil processos de divórcio. O número foi 15% maior em relação ao mesmo período do ano de 2019. Segundo o IBGE, o número de divórcios no Brasil cresceu 75% em 5 anos. E no meio do ano passado, o total de divórcios saltou para 7,4 mil apenas em julho, um aumento de 260% em cima da média dos meses anteriores. Sabe por que as pessoas se divorciaram tanto? Porque estavam vivendo juntas. Por conta da pandemia, não podiam sair, não podiam ir para a festa, não podiam ir para o shopping, não podiam ir para o cinema, não podiam ir para o bar, não podiam trabalhar, tinham que ficar dentro de casa e não se suportaram. Se divorciaram. Preferiram se divorciar. Onde está o valor, irmãos? Onde está o valor? Vou passar para a gente poder concluir. Olha, as raízes da mulher revitalizada não estão na beleza, não estão no sucesso financeiro, no profissional, nem muito menos em um casamento. Não estão. Provérbios diz que enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O que é que importa? É temer ao Senhor. Eu estou lendo Provérbios com Rafael agora. Provérbios para criança é muito complicado. O capítulo
3 eu tive que soltar um bocado de coisa, porque não dá para ler para ele. Que fala justamente sobre a mulher enganosa. E ia ficar complicado para poder explicar para ele agora. Ainda vou ter um momento certo de explicar aquelas questões ali de Provérbios 3. Mas uma das coisas que eu tenho enfatizado muito com ele é a questão de temer ao Senhor. Que aquele que teme ao Senhor obedece aos seus mandamentos, segue a sua palavra. E o texto, Provérbios, diz que quem teme ao Senhor tem riquezas, tem honra, tem dignidade, tem bens. Aquele que teme ao Senhor. E aí, minhas irmãs, aí o texto diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Onde é que está o valor da mulher que teme ao Senhor? Onde é que está o valor? No casamento? Nas conquistas? No dinheiro? Na beleza? Eu gostei tanto dessa foto aqui, porque pelas feições dessa senhora, ela devia ser muito bonita na sua juventude. Aí você olha para ela e diz, cadê a beleza? Mas onde é que está o valor dessa mulher, dessa idosa? Tem muitas irmãs e irmãos que não estão preparados para encarar a velhice. Muitas que nem querem encarar a velhice porque acham que a velhice vai acabar com elas. Quando eu ficar velha, pronto, acabou minha vida. Não vou ter mais vitalidade, não vou mais chamar a atenção. E aí elas tentam se rejuvenescer de tudo quanto é forma. A gente começa pelos cabelos, né? Ficando loira. Mas, irmãos, o valor da mulher que teme ao Senhor, olha, o que é realmente raro? O que é realmente raro para nós? Eu vou pular aqui, já vou concluir. Deixa eu passar aqui para o último slide. Tianinha, né, menina? Todo mundo aqui conhece Tianinha. Ah, pois é. Mas a mulher que teme ao Senhor, me acompanha aí, olha. Ela é digna de confiança. Ela é bondosa, ela é batalhadora, ela é jeitosa, disciplinada, empreendedora, ou seja, não fica esperando as coisas cair do céu, ela vai atrás das oportunidades. Ela é forte, ela é grata, acima de qualquer circunstância, sabe a gratidão, sabe ser grato pelo que tem. Ela é habilidosa, ela é ajudadora. E eu quero chamar a atenção só para uma mulher aqui desse quadro, que é a forte, que é a que a gente está tratando aqui. E eu botei como exemplo aí a mulher de Noé. Ninguém fala dela. Ninguém. Apenas o único texto que a gente vê referente, falando sobre a mulher de Noé, é quando diz assim, que entrou para a arca Noé, sua esposa e seus filhos. Agora me diz aí, irmãos, se essa mulher não é uma mulher forte, ela ia suportar 40 dias e 40 noites dentro de uma arca com um monte de bicho, sujando, fedendo, tendo que alimentar leão, tigre, girafa, elefante, urso, periquito e papagaio. Pensa a situação daquela mulher, irmãs, você aí na sua casinha, que você não aguenta ver uma poeirinha, que você não aguenta ver uma cadeira fora do lugar. Imagine aquela mulher ter suportado quase toda a vida de Noé, ele debruçado sobre um projeto louco. Não foi uma coisa que foi construída em um dia, não. Noé passou anos fazendo aquela arca. As pessoas passando por ele dizendo, você é maluco, Noé, tu está doido, homem, para com isso. Imagine quantas discussões Noé teve com a bendita dentro de casa. Ela dizendo, Noé, meu filho, para com isso. O povo está achando que tu está maluco. Eu não aguento mais, eu tenho que sustentar a casa porque tu não para de construir essa arca. Em chuva. Imagine o quão forte essa mulher não deve ter sido. Ô, minha irmã, se revista de força. Você precisa ser forte na sua casa. Com seus filhos, com seu marido, com sua sogra, com seu sogro, sabe? Aquelas pessoinhas lá, elas, com sua nora, eu vou ter nora,
Cristo amado, Débora. A gente vai ter nora. Pois é. Mas deixa eu passar para a segunda parte. Então, essa mulher de raízes fortes, ela é prevenida, ela se planeja, ela se cuida, ela é cuidadosa, tanto se cuida como cuida dos outros. Depois você procura saber quem é Abisague, tá? Depois você procura saber quem é Abisague. Eu coloquei aí para você depois procurar saber quem é Abisague. Abisague, vou dar um spoiler. Abisague foi aquela menininha que ficou com Davi no fim dos dias dele. Oh, gente, Davi precisava se esquentar. A mulher de raízes fortes, ela é popular, ela é criativa. Quando o negócio não está rendendo, quando o dinheiro aperta, ela inventa, ela faz, ela acontece, ela vai atrás, ela costura, ela faz bolo, ela faz cupcake, ela trança, ela faz o que tem de fazer, mas ela não para. Ela é digna, ela é doce, ela é ocupada, ela é ocupada, viu, Débora? Não desocupa não, irmãs. Não fica com essa meio desocupada não. Trabalhar é digno, é dignidade, é honra. A gente cansa, a gente reclama, oh meu Deus, estou cansada. Mas é melhor estar ocupado. É dormir 2 horas, mas é melhor estar ocupado. E é louvada, temente a Deus, e ela é diferente. Acabou. Amém? Depois vocês leem, veem as referências, buscam mais. Só a nível de curiosidade aqui para vocês, essa apostila, boa parte dela foi pautada, baseada no texto, no livro aqui da Cristiane Cardoso. Eu introduzi aí a apostila e essas referências é tirada aqui do livro, tá bom? Depois, se vocês quiserem emprestado, a gente empresta. A irmã Lenilda está na fila. Tá bom, gente? Mas vamos ficar em pé para a gente poder orar? A gente vai orar e pedir para que o Senhor nos faça com que sua palavra crie raízes em nossos corações. Amém? Amém. Irmã Iracilde, please. Vem cá orar, minha irmã, por nós. Semana que vem, nós vamos para a segunda parte, tá bom, irmãs? Aí a gente vai para o tronco, para o caule. Eita, não percam.